Olá, irmãos, mais uma vez aqui para deixar uma palavra breve com vocês. Muita saudade e aguardando aquele momento em que Deus nos permitirá reunir de novo a congregação para cultuá-lo. Enquanto isso, como já temos aprendido, nada nos falta e continuamos a servir ao Senhor e servir uns aos outros, mesmo que distanciados geograficamente. Essa breve palavra em torno da Páscoa que celebramos este final de semana, não é aquele final de semana da paixão de Cristo, aquele final de semana que mudou completamente o rumo da história, colocando-a no eixo correto, mudou a visão de Paulo quando ele finalmente compreendeu o que aquilo significava, né? É uma das datas mais importantes para os cristãos, não a data propriamente em si, mas o evento pascal, o evento que explicou com clareza qual era o plano de Deus, aquele que lá em 1 Coríntios Paulo vai dizer que ninguém tinha imaginado, Deus mesmo vir, encarnar-se, tornar-se um ser humano e depois morrer na cruz. É interessante que em 1 Coríntios mesmo, no capítulo 5, Paulo faz o seguinte asseveração àquela igreja. Ele diz assim: não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. A primeira coisa que a gente precisa notar aqui é que Paulo está falando isso no contexto de disciplina. Você deve se lembrar que no capítulo 5 há um caso de imoralidade gritante no seio da igreja e Paulo insta com a igreja para que tome a decisão de excluir aquela pessoa. E aí ele faz algo que ele vai fazer na carta toda, que é apelar para o Evangelho. Mas vamos começar do final. Paulo diz que eles devem dispensar o fermento e utilizar-se do pão, o pão sem fermento da sinceridade e da verdade. Está fazendo referência ao Êxodo, esses elementos são todos do Êxodo, estão presentes ali na narrativa da saída do Egito, quando o pão sem fermento foi utilizado, quando o cordeiro foi morto, quando o sangue foi passado nos umbrais das portas. Então é isso que ele está fazendo referência àqueles crentes, a quem ele certamente havia ensinado o significado daquela passagem lá do Antigo Testamento. Mas é importante que a gente observe então, e aqui vai o primeiro ponto, Paulo quando fala sobre sinceridade e verdade, ele não está falando da mesma forma que o mundo vê isso. Pessoas não crentes podem ser sinceras, pessoas não crentes podem falar a verdade. Se isso não fosse possível, nós não teríamos nem vida em sociedade. Então nós precisamos aqui afirmar que Paulo está fazendo essa referência com relação a Cristo. Tudo que nós fazemos, embora possa parecer muito com o que as outras pessoas não crentes fazem, a verdade é fundamentado no nosso relacionamento com Cristo, ou melhor, fundamentado na obra que Cristo fez na cruz e que nos alcançou. Ele não está apelando aqui a um comportamento sincero e verdadeiro, mas a sinceridade e a verdade que estão presentes no Evangelho e que devem, por causa disso, refletir-se na nossa vida. Esse é o primeiro ponto. Da mesma forma, Paulo fala no versículo 8 ainda do mal e da maldade. Esse é o significado de fermento aqui, né, como em outras passagens do Novo Testamento também. E novamente aqui, ele não está apelando simplesmente a uma percepção do mal, nem mesmo a um sentimento com relação ao mal, mas a uma decisão. Paulo não espera que as pessoas sintam alguma coisa ou que elas esperem as melhores condições. Ele está falando, em todo esse contexto, de uma decisão que precisa ser tomada
com base no Evangelho, como nós acabamos de ver no primeiro ponto. Ele já começa dizendo: não é bom esse orgulho que vocês têm, ou seja, a base sobre a qual vocês estão permitindo que essa imoralidade continue na igreja é o orgulho de vocês. A igreja de Corinto, você se lembra, é uma igreja imatura, e ela é imatura por causa de diversas formas de vaidade, de orgulho e falta de zelo doutrinário. Não que eles não tivessem recebido o ensino, mas porque não atentavam para o ensino recebido. Então, Paulo está dizendo: vocês precisam tomar uma decisão. Joguem fora isso que está produzindo essa jactância, esse orgulho de vocês, achando que são espirituais e, na realidade, admitindo esse tipo de comportamento dentro da igreja. Joguem fora o fermento velho, do mal, da maldade. Vocês receberam o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade, do Evangelho. E é isso que vocês precisam usar, é disso que vocês precisam se nutrir, se alimentar. Então vocês precisam de tomar uma decisão. Esse é o segundo ponto. A terceira coisa é aquela óbvia, aquela que acontece desde o início da carta e vai até seu final. Paulo está fazendo o quê? Para cada uma das dificuldades da igreja, ele apresenta ou reapresenta o Evangelho, a aplicação do Evangelho. É isso que ele está fazendo aqui. É por isso que ele faz referência ao Cordeiro Pascal. Ele diz no versículo 7, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Ou seja, a base para se abandonar o velho fermento do mal e da maldade e para se apropriar do pão sem fermento, da sinceridade e da verdade, não é um sentimento, não é um valor, não são valores morais elevados, embora essas coisas possam ser boas. A base é a obra de Cristo, o Cordeiro imolado por nós, o Cordeiro Pascal nosso, da igreja. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele realizou a obra de libertação, da qual o sangue daquele cordeiro lá no Egito era apenas um tipo, um símbolo, uma sinalização para o que havia de acontecer no futuro. Cristo é a nossa Páscoa. Essa data se tornou tão importante para os cristãos justamente porque compreendemos que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é aquele que deu a sua vida por nós, pela igreja do Senhor Jesus. Então eu queria deixar com você esses 3 pontos com base nesse texto. Mas lembre-se, o contexto é o de disciplina. Paulo está dizendo, vamos fazer disciplina correta na igreja. Qual é a base para isso? Cristo que morreu na cruz. Mais adiante ele vai falar sobre o comportamento adequado de homens e mulheres no culto. Qual a base para isso? Será a obra de Cristo na cruz. Quando ele falar das questões dos dons de profecia, a base será Cristo na cruz. No capítulo 9, quando falar sobre o sustento do ministério da igreja, a base será o Evangelho, como ele já vinha fazendo desde o começo da carta. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi crucificado e nós devemos celebrá-lo com alegria. Não a festa que a sociedade, às vezes, por questões de tradicionalismo religioso, realiza, mas nós podemos realmente fazer uma grande celebração, seja na simplicidade de uma mesa, enquanto nos reunimos e louvamos a Deus, lembramos da cruz, seja quando estamos na igreja com todos reunidos ali, o que não nos será possível dessa vez, porém, nós mesmo assim continuamos firmados no Cordeiro, continuamos unidos em torno do Cordeiro e não queremos tomar atitudes, tomar decisões e fazer coisas do mesmo modo como as outras pessoas fazem. Pode ser muito bom, há muito valor naquilo, há valores morais naquelas atitudes, mas Paulo não está falando disso. Paulo está falando de algo completamente diferente. Ele está falando de algo que não pode ser produzido com os poderes dessa criação decaída. Paulo está falando da obra perfeita, completa, suficiente do nosso Salvador na cruz do Calvário, aonde ele se revelou como Cordeiro que tira o pecado do mundo, sendo sacrificado, sendo oferecido como sacrifício, o único aceitável por Deus.
Essa Páscoa, não fique tão triste, não permita que a tristeza invada o seu coração, porque você não pode reunir as pessoas como gostaria, nem pode estar reunido no ato congregacional como gostaria. Isso deve, sim, trazer à nossa mente de que o distanciamento não pode matar a Igreja de Cristo, muito menos a obra que Cristo realizou na cruz por mim e por você. E nós vamos aguardando, enquanto Cristo, o Senhor da Igreja, Cordeiro Pascal, que também é o nosso pastor, nos conduz nessa situação que está vigente aí, até que possamos nos reunir novamente. Que na graça do Senhor, que o Senhor abençoe você e que você esteja grato ao Senhor por esse tempo em que Ele, ainda que não permitindo a reunião do povo de Deus, continua cuidando das suas ovelhas e realizando a sua obra, ou seja, aplicando a sua obra através da palavra e do Espírito a cada um de nós, até que Ele nos permita reunir novamente. Que o Senhor conceda a você, meu irmão, minha irmã, um excelente domingo de Páscoa na memória do Evangelho de Cristo, lembrando o Evangelho de Cristo. Não nos reuniremos para a celebração de ceia novamente, mas quando isso for possível, que você tenha todo o tempo trazido à sua memória a obra perfeita de Cristo, a obra completa de Cristo, a obra suficiente do nosso Salvador na cruz do Calvário, e que você permaneça firme na alegria daqueles que são nutridos pela obra do Cordeiro de Deus. Deus abençoe você. Até a próxima, e que o Senhor nos conceda brevemente estarmos reunidos novamente. Amém.